Continuando a nossa transitividade verbal, eu falei dos verbos significativos, que são aqueles que possuem um significado importante na oração, que são os intransitivos e os transitivos, não foi isso? Que só indicam ação ou fenômenos da natureza. Agora nós vamos conhecer os verbos não significativos. Os verbos não significativos são poucos, né? São aqueles que vão indicar o estado, tá? Eles só aparecem ali na oração para ligar o sujeito a uma característica do sujeito, que nós chamamos depois de predicativo. Só que os complementos nós vamos aprender nas próximas aulas. Por enquanto é mais para a gente conhecer a função do verbo de acordo com o seu complemento. Então, verbo de ligação, nós costumamos chamar de VL. Esses termos, minha gente, assim, essas siglas, na verdade, nós utilizamos apenas para poder facilitar. Só que algumas pessoas às vezes confundem ao utilizar as siglas. Então, se você achar melhor escrever a palavra toda, você escreve a palavra toda, tá bom? Verbo de ligação, o nome já diz, ele está ali para ligar. Eles ligam o sujeito a uma característica do sujeito. Se eu digo, ela é bonita, então eu tenho o sujeito, que é ela, e eu tenho uma característica dessa pessoa, dela, que é a beleza dela, ela é bonita. E nós temos um verbo aí no meio, né, que é o é, que as pessoas às vezes esquecem que ele é um verbo. O é com acento é um verbo, que é do verbo ser, tá? Ser ou estar são os verbos que são os principais verbos que indicam estado, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, dois exemplos. Ela está triste. Quem é o sujeito? Ela. Como ela está? Triste. Percebe que o verbo está aqui apenas para ligar uma coisa a outra. Até porque se eu dissesse ela triste, vocês entenderiam o recado, né? Não seria como em outra situação, que quando a gente só falasse duas palavras não entenderia. Mas aqui dá para entender muito bem que é o estado desta pessoa. Então, se está apenas ligando, ele é verbo de ligação, VL, ok? Não significativo, porque não tem um significado muito importante para a oração. O verbo estar em si não tem um significado tão importante quanto o verbo dormir, por exemplo. Dormir, quando eu falo dormir, exprime toda uma ação, né? Um sentido completo, você consegue entender o que é que acontece ali. Se eu disser está como? Não tem como dizer apenas o estar sem ter um sentido, né? Completo. Por isso, ele só existe ali para ligar o sujeito à sua característica, que nós vamos conhecer depois, que também tem uma classificação. Como eu disse, na oração, tudo tem uma função. Então, nós já estudamos sujeito predicado e agora estamos conhecendo um pouco da função dos verbos na oração. Ele ficou feliz. Aqui eu tenho o sujeito ele e eu tenho como ele ficou, que foi feliz. Esse ficou apenas está indicando o estado, a mudança de estado, na verdade, neste caso, que essa pessoa teve. Ele ficou feliz. Diferente daqui, né, que está, aqui ficou. Algo que acaba confundindo as pessoas desse verbo ficar é porque o verbo ficar, ele pode ser significativo e ele pode ser não significativo, tá? Neste caso, ele é não significativo. Por quê? Porque ele está apenas ligando o sujeito a uma característica, né? Que é o feliz. Mas se eu dissesse, ele ficou em casa. Ele ficou em casa indica algo que aconteceu. Ele não saiu de casa, ele ficou em casa, né? É um fato. Então, se acontecer dessa forma, o verbo ficar exprimindo uma ação, então não é verbo de ligação, tá bom? Então vai ter que ter o cuidado não só com esse verbo, mas com o verbo andar, por exemplo. Se eu disser, ele anda rápido, aí está indicando uma ação, é o fato dele andar rápido, de caminhar. Mas se eu digo que ele anda triste, ele anda insatisfeito, então esse anda aí, ele não significa que ele está andando, caminhando. É o estado da pessoa que nesses momentos está sendo de tristeza, de indignação. Ok? Então, só para revisar, os verbos eles podem ser significativos e não significativos. Na primeira parte da aula, eu mostrei os verbos significativos, que são intransitivos ou transitivos. E agora nós vimos os verbos não significativos,
que são os verbos de ligação, ok? Então, revisem, como eu já falei para vocês, esse é um conteúdo que requer maior atenção de cada um de nós. Estudem, analisem e respondam às atividades para depois tirarem as dúvidas comigo. Um beijo, até a próxima!